Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender que a batalha do diabo é contra os filhos de Deus. Nós temos que compreender que esta batalha não se dá no plano físico. Podem até ter situações em que estamos envolvidos nisso, numa perseguição, num sofrimento, numa dor. Agora, o que a gente precisa entender, esta batalha, ela se dá numa questão de uma maneira de pensar, de viver e de nos relacionar. Somos instigados a andar pela natureza humana e não pela nova natureza que recebemos de Deus. Por isso a gente precisa conhecer as Escrituras para poder lutar contra isso. Lá em Apocalipse 12:17 diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta é a questão que nós precisamos entender. A forma de vivermos neste mundo, a maneira como nós andamos, nós nos relacionamos, traduz o nosso entendimento, a nossa compreensão. Como podemos vencer esta batalha? Não se trata de simplesmente de religiosidade, não se trata dos dogmas, não se trata das nossas, vamos dizer assim, obediências às regras, pois por nós mesmos não damos conta. Como podemos vencer, compreender como devemos lutar? Paulo fala sobre isso em Efésios, quando fala acerca de tomarmos a armadura de Deus. Mas o fundamento de tudo isso, para que a gente possa viver na plenitude da vontade de Deus, é que a gente possa conhecer as Escrituras, que ela afirma, que ela diz acerca das promessas, do plano da vontade de Deus, de quem nós somos nele, da obra que ele realizou. Se a gente conhecer as Escrituras, conhecer as promessas, nós cresceremos e amadureceremos na fé, e tendo crescido na fé, amadurecido na fé, ou seja, porque conhecemos as Escrituras, conhecemos as palavras que o Senhor proferiu, então nós seremos capazes de nos defender fundamentados na fé, no escudo da fé, ou seja, nestas promessas, e resistir assim o diabo para que nós possamos ser vitoriosos por meio do que Cristo fez. Não existe outra maneira. A nossa batalha é neste plano, no plano espiritual, aonde nós temos que resistir toda a instigada que tem com relação à maneira de vivermos e nos relacionarmos. Nós somos chamados para andar na carne, para vivermos na carne. Esta é a luta que temos. Porque nós pensamos que somos escravos ainda do pecado e não somos mais. Segundo as promessas de Deus, por termos nascido de novo, por sermos um novo ser, uma nova criatura, por termos sido feito à imagem de Cristo, nós podemos vencer esta batalha por causa da obra de Cristo, por causa do que ele fez. Fundamentados na palavra, nas promessas que ele fez e no que ele falou, nós cremos, e por crermos nós vivemos e fazemos segundo o que ele afirma. Esta é a questão. A nossa luta é contra o diabo, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, onde somos instigados a buscarmos os próprios interesses, a defender a nossa vontade, a satisfazer os nossos desejos, a atendermos os desejos naturais, da maneira de pensar como uma vida de luxúria, uma vida de lascívia, uma vida onde nós fazemos o mal para o outro para que os nossos interesses sejam alcançados, onde somos mentirosos, egoístas, hipócritas, aonde nós buscamos simplesmente os nossos interesses. Isto é viver na carne, isto é viver segundo a maneira do diabo, isso é vivermos segundo o pensamento natural. Mas nós não somos chamados para isso. Nós vencemos quando andamos pelas promessas, quando temos fé. Para termos fé, não existe outra maneira que não conhecendo as Escrituras. Se não lermos, se não estudarmos, se não meditarmos, se não refletirmos sobre a palavra de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Nós precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e andar nesta vontade.
glorificando o Pai, honrando o seu nome, expressando sua vontade neste mundo, sendo instrumento de justiça, expressão da glória dele. Só assim vencemos. Só assim andamos na sua vontade, porque entendemos quem somos, a obra que ele realizou e o quanto nos capacitou para vencer o mundo. E vencemos por causa de Cristo. Só isto, nada mais. Mas sem o conhecimento da palavra, jamais venceremos, pois andaremos sendo levados de um lado para outro por toda sorte de ventos de ensino que não refletem, não revelam e nem manifestam as Escrituras. Que a gente possa ter o entendimento e buscar de todo o coração conhecer o Pai, conhecer as Escrituras, para que, conhecendo o Pai e o Filho, possamos desfrutar, revelar e manifestar a vida eterna do Criador no mundo, revelando a sua glória, andando na sua vontade, sendo imitadores de Cristo. Pois é assim que nós revelamos o Pai e revelamos a sua salvação. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.